Você está orando, está jejuando, está na célula toda semana, no culto todo domingo, na presença o máximo que consegue. Você faz tudo certo e ainda assim a paz não vem. Eu preciso que você escute isso antes de qualquer outra coisa. Isso não é falta de fé. Isso é algo muito mais sério do que falta de fé. E se você sair desse vídeo sem entender o que está realmente acontecendo dentro de você, você vai continuar tentando resolver com esforço humano uma ferida que tem raiz espiritual. Tem alguém assistindo esse vídeo agora mesmo que está com vergonha de admitir que ora, pede paz, a oração termina e o pensamento volta, a tensão volta, a pressão volta. E você começa a se perguntar se existe algo de errado com você que impede a paz de se fixar. Não há nada de errado com você, mas há algo invertido dentro de você. E é exatamente isso que eu vim expor hoje. O que vem agora não é motivação com versículo, não é autoajuda com linguagem cristã. É um diagnóstico espiritual e uma intervenção real para quem está exausto de carregar aquilo que nunca foi seu para carregar. Se você está pronto, e eu sei que está, porque você não chegou até esse vídeo por acidente, vamos entrar juntos no que Deus tem para você hoje. Vamos ser completamente honestos agora, não com a versão que você publica na história do Instagram, não com o testemunho que você dá na célula, com a versão que existe antes de você se arrumar de manhã, a versão que só você e Deus conhecem. Você acorda, e antes mesmo de o dia te dizer alguma coisa, a sua mente já começou a trabalhar contra você, não com gratidão, não com leveza. Ela começa a escanear o boleto que vence essa semana e que você ainda não sabe como vai pagar. O nome que está sujo no Serasa há meses e que você não comentou com absolutamente ninguém. A conta no vermelho que você está segurando no cheque especial com juros que sangram todo dia sem parar. A mensagem que ficou sem resposta desde antes de ontem. O relacionamento que está rachado por dentro, mas que você está mantendo de pé, na força da vontade, porque não sabe nem por onde começar a explicar o que está sentindo. Antes dos seus pés tocarem o chão, a sua vida interior já está vestida para a guerra, e essa guerra não tem horário para acabar. De manhã é o trabalho, à tarde é a família, à noite é a mente que não desliga. De madrugada é o fantasma de tudo que você ainda não conseguiu resolver. E antes que a semana termine, já chegou uma nova pilha de pressão empilhada em cima da pilha antiga. Existe um tipo de esgotamento que o descanso não alcança. Não é cansaço do corpo, é uma agonia silenciosa que mora mais fundo do que o corpo, que se instalou na parte de você que foi criada para ser habitada pela paz de Deus, mas que virou território permanente do medo. Por fora, você continua funcionando. Continua respondendo às pessoas, continua aparecendo, continua cumprindo, mas por dentro existe um nível de cansaço que você não sabe nem como colocar em palavras. E quando alguém pergunta se você está bem, você diz que está, porque é mais fácil do que tentar explicar algo que você mesmo ainda não entendeu completamente. O pior não é o peso, o pior é que você se acostumou com ele. Você parou de esperar ser livre. Passou a esperar apenas sobreviver. Um dia bom aqui, um alívio momentâneo ali, mas uma paz genuína, que não evapore quando o celular vibra com número desconhecido, que não se dissolva quando o extrato bancário aparece na tela. Essa paz parece tão distante que você quase nem acredita mais que é possível para alguém com a sua história. Tem alguém assistindo esse vídeo agora que está nesse exato ponto. Você não está desmoronando por fora, mas por dentro está num cansaço que nem sabe explicar. E o mais cruel é que esse esgotamento invisível começou a parecer normal. Mas aquilo que se torna familiar
não é necessariamente aquilo que foi feito para permanecer. O que você vem chamando de vida pode ser uma prisão que você aprendeu a decorar por dentro. E a porta dessa prisão não tem cadeado. Ela tem uma crença, e crenças podem ser substituídas. Vamos mais fundo. A maioria das pessoas que chegam carregando esse tormento interior me dizem a mesma coisa. Eu oro, eu leio a palavra, eu sirvo, eu confio em Deus. Mas a inquietação não vai embora. E quando a prática religiosa não resolve, a pessoa começa a concluir uma de duas coisas. Ou a fé dela é fraca demais, ou Deus escolheu não intervir no caso dela especificamente. Ambas as conclusões estão erradas. E ambas são exatamente o que o tormento interior quer que você acredite. Porque enquanto você estiver analisando a si mesmo como o problema, você não vai enxergar onde o problema realmente está. O problema não é a intensidade da sua fé. O problema é a posição que a fé ocupa na estrutura real, operante, cotidiana da sua vida. Existe uma diferença enorme entre reconhecer Deus e confiar em Deus. Reconhecer é intelectual. Confiar é estrutural. Você pode reconhecer Deus em todos os seus lábios e, ao mesmo tempo, não confiar nele em nenhum dos seus reflexos. Pode falar nele na oração e tratar o medo como soberano no resto do dia. E quando o boleto chega, o que você faz nos primeiros 30 segundos? Quando o resultado do exame está atrasado, o que acontece nos primeiros 2 minutos? Quando a mensagem não volta, quando o salário não cobre, quando a relação esfria, quem ocupa o trono da sua vida interior nesses momentos exatos? Se a resposta honesta for o medo, a urgência, o cálculo frenético, então há uma inversão de governo que precisa ser endereçada agora. A Escritura tem um nome para isso. Não é fraqueza de caráter, não é falta de espiritualidade, é incredulidade funcional. Não é rejeitar Deus com os lábios, é viver como se a preservação da sua vida dependesse mais da sua vigilância do que da fidelidade dele. É tratar o Deus vivo como plano B, como seguro acionado apenas em situação de emergência extrema. Como recurso de backup, enquanto você tenta resolver com as próprias mãos aquilo que está acima das suas mãos. E esse padrão cobra um preço em 3 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, ele drena a oração. Quando você ora com pânico por baixo, buscando as palavras certas, o protocolo certo, o momento emocional certo, como se Deus fosse responder quando você finalmente executasse a fórmula perfeita, isso não é fé. É performance religiosa com vocabulário espiritual. E desempenho frenético não move Deus mais do que rendição sincera. Segundo, ele contamina os presentes. Quando a conta fecha, em vez de gratidão genuína, você sente alívio temporário, seguido de imediata vigilância sobre a próxima ameaça. Quando o relacionamento melhora, você aproveita por 2 dias antes de começar a calcular quanto tempo vai durar antes de piorar de novo. A agonia silenciosa não apenas perturba a paz, ela envenena a alegria antes que você possa guardá-la. Terceiro, e aqui está o custo mais devastador. Ele constrói uma identidade falsa. Depois de anos vivendo assim, você para de chamar isso de ansiedade e começa a chamar de cautela, de discernimento, de realismo, de quem eu sou. E quando o problema vira identidade, ele para de ser tratado como visitante e começa a ser tratado como morador permanente. Mas eu preciso que você ouça isso com clareza total. Esse padrão não é quem você é. É o que aconteceu com alguém que viveu tempo demais sem que o diagnóstico correto fosse feito. E diagnóstico correto é o primeiro passo para o tratamento correto. A cura não começa com uma técnica. Começa com uma pergunta honesta. Quem está realmente no governo da minha vida interior? O brasileiro tem uma habilidade que o mundo inteiro admira e que nenhum outro povo tem da mesma forma. Quando o sistema falha,
e aqui no Brasil o sistema falha com frequência e criatividade, a gente encontra uma saída. Quando o banco nega, a gente procura outra porta. Quando a conta não fecha, a gente faz o que precisa ser feito. Quando a pressão vem de um lado, a gente pressiona de volta do outro. Quando a vida aperta, a gente aperta de volta. Isso é real, isso é força, é parte do que somos como povo. Mas existe um ponto exato em que essa força se torna uma armadilha espiritual de proporções devastadoras. É o ponto em que você começa a usar recursos humanos para tentar fechar uma ferida que tem origem espiritual. A alma em tormento não para de tentar. Ela pesquisa mais, checa mais, planeja com mais detalhe, controla com mais intensidade. Ela acredita, num nível que muitas vezes nem verbaliza, que existe um nível de informação, de preparação, de antecipação que vai finalmente produzir aquilo que ela busca. Como se a inquietação crônica fosse um problema de ignorância e não de confiança. Então, você entra no loop. Você pesquisa a situação financeira às 11 da noite, com 4 abas abertas no navegador, tentando resolver o que nenhuma aba vai conseguir resolver. E a paz não vem. Porque uma mente cheia de informação não é o mesmo que um coração em descanso. Você tenta administrar os relacionamentos com precisão cirúrgica, analisa cada mensagem, cada pausa, cada mudança de tom, ensaia conversas que ainda não aconteceram, se prepara para a decepção antes que a decepção exista. E a paz não vem. Porque segurança emocional não nasce de vigilância relacional. Você intensifica as práticas espirituais com o pânico funcionando como motor por baixo de tudo. Mais oração, mais jejum, mais estudo, buscando o protocolo certo, as palavras que vão mover Deus, como se Ele respondesse ao desempenho e não à rendição, e a paz não vem. Porque Deus não está esperando uma performance melhor de um coração assustado. E aqui está a coisa mais difícil de engolir para quem foi criado para resolver tudo. Existem feridas que pioram quanto mais você tenta fechar com as próprias mãos. Deuteronômio 8:17. Nomeia isso com uma clareza que corta. A minha força e o poder das minhas mãos produziram isso para mim. Essa frase parece responsabilidade, parece maturidade adulta, parece o discurso de quem não fica esperando milagre sentado. Mas dentro dessa frase existe uma teologia monstruosa, disfarçada de virtude. A teologia de que você é a fonte, de que o seu futuro nasce das suas mãos, de que se você baixar a guarda por um segundo, tudo desmorona. De que a tensão constante não é o problema, é o preço da sobrevivência. E quando essa crença assume o governo da vida de uma pessoa, o tormento interior não é um sintoma. É a consequência natural de alguém que acredita ser responsável por sustentar o universo com a força dos próprios braços assustados. Uma corda pode salvar uma vida, mas também destrói as mãos de quem se recusa a soltar. Você está segurando uma corda que está te cortando por dentro. Quanto mais você aperta, mais fundo a ferida vai. E quanto mais fundo a ferida vai, mais você aperta. Porque foi convencido de que soltar é o perigo real. Mas o perigo real não é soltar. O perigo real é continuar sustentando com mãos assustadas aquilo que Deus nunca pediu que você sustentasse sozinho. Existe uma diferença entre carregar responsabilidade com Deus e estrangular a própria alma tentando carregar sem Ele. E você já sabe qual dos dois está fazendo. Agora eu vou te mostrar algo que inverte completamente aquilo que a sua lógica foi treinada para aceitar. E antes que a sua mente tente analisar, preciso que você escute com o Espírito. Paulo escreveu as palavras mais poderosas sobre paz que existem em toda a literatura humana. Não numa casa tranquila, não num retiro espiritual, não num período de abundância e estabilidade. Ele escreveu dentro de uma prisão romana,
com correntes nos pulsos, com vigilância armada do lado de fora, com a possibilidade concreta de execução sobre a sua cabeça, com cada dado objetivo disponível, apontando para abandono, fracasso e fim. E desse lugar ele escreve: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos. Você acha que Paulo não sentia o peso daquelas correntes? Que a pedra fria da parede da prisão não era real? Que a ameaça romana não existia de verdade? As correntes eram reais, a ameaça era real, a incerteza era real. Mas Paulo havia aprendido o segredo que a voz do colapso tenta apagar de toda a alma humana. As circunstâncias podem ser completamente reais sem se tornarem soberanas. O problema pode estar presente sem se tornar supremo. A demora pode ser dolorosa sem ser prova de abandono. O boleto pode estar vencido sem ser o veredito final sobre a sua vida. O Serasa pode estar negativado sem ser a sentença definitiva sobre o seu futuro. O diagnóstico pode ser sério sem ser a última palavra sobre a sua história. Essa é a lei do reino que o tormento interior odeia. Não a negação do problema, não o fingimento de que tudo está bem, mas a recusa categórica e consciente de deixar o problema definir a realidade. Porque quem define a realidade não é a circunstância. É o soberano que está acima da circunstância. E Davi confirma isso de dentro de uma caverna, perseguido pelo próprio rei que havia servido com lealdade total, traído por pessoas próximas, com inimigos armados do lado de fora. Nenhum dado externo apontava para a segurança. E de dentro da caverna ele declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Não depois que o inimigo recuar, não depois que a situação melhorar, dentro da caverna, com o problema ainda ativo do lado de fora da pedra. Isso não é negação, isso não é espiritualidade ingênua, isso é autoridade espiritual. É o coração que aprendeu que a sua segurança não está ancorada nas condições externas, mas no caráter inabalável de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa sobre essa paz que Paulo e Davi demonstraram. Ela não é frágil. Não sobrevive apenas em cenários ideais. Ela pode permanecer em quartos apertados, em diagnósticos difíceis, em esperas longas, em respostas que demoram mais do que você aguenta esperar, sob pressão que não se dissolve imediatamente. O mundo diz que paz exige controle das circunstâncias. O reino mostra algo incomparavelmente mais forte, que a paz pode permanecer no meio da tempestade, porque ela não depende da tempestade parar. Ela depende de você saber quem está acima da tempestade. E é aqui que eu preciso pausar por um momento com você. Antes de continuar, eu quero orar, não como performance, como transação real com o Deus vivo. Se cada palavra desse vídeo até aqui descreveu algo que você vive por dentro, e se o seu coração está mais aberto agora do que quando esse vídeo começou, esse momento é para você. Fecha os olhos, respira fundo e fala isso comigo de coração honesto. Pai, eu estou cansado. Eu carreguei esse peso por tempo demais, tentando resolver com as minhas mãos o que só Tu podes sustentar. Eu confesso que coloquei no trono da minha vida interior coisas que não têm autoridade para ocupar esse lugar. Hoje eu trago tudo isso diante de Ti. Não com performance, com honestidade total. E eu te peço o que só Tu podes dar. A paz que excede todo entendimento. A paz que não espera as condições perfeitas para existir. Que entra agora, aqui, nesse exato momento em que eu escolho confiar. Amém. Continua comigo. Porque o que vem agora é a estrutura espiritual que sustenta tudo o que acabamos de declarar. Deuteronômio 8:18. Não é apenas um versículo sobre prosperidade financeira. Eu sei que muita pregação usa essa passagem para falar sobre dinheiro. E há verdade nessa aplicação.
Mas o que está aqui vai infinitamente mais fundo do que o saldo na conta. Ele revela a arquitetura espiritual que governa cada dimensão da vida humana. O relacionamento, a saúde, a mente, o trabalho, o futuro. Cada coisa que te mantém acordado às 3 da manhã está coberta pelo que essa palavra revela. Leia com toda a atenção. Lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem dá a você a capacidade de produzir riqueza, confirmando assim a sua aliança. 4 elementos que precisam ser gravados no espírito. Primeiro, lembre-se, não é convite suave, é imperativo. É um comando direto de Deus. Ele está dizendo que o maior perigo que você enfrenta não é a sua situação. É esquecer quem Ele é no momento em que a situação chega. O esquecimento prático de Deus não é ateísmo. É a porta de entrada de todo o tormento interior. Segundo, o Senhor, seu Deus, não o Deus genérico das religiões do mundo. O Deus que entrou em aliança com você especificamente, que conhece o seu nome, a sua história, os seus boletos vencidos, o seu score baixo, o seu diagnóstico, a sua relação desgastada, que viu tudo isso antes de você ver e que não se afastou. Terceiro, Ele quem dá a capacidade. No hebraico essa palavra é koach, força, poder interior, vigor sustentado. Não é a empolgação que dura até o fim do culto e cai no portão da igreja. Não é a adrenalina espiritual que o próximo problema dissolve. É uma firmeza interior que não nasce do ambiente externo. Uma sustentação que não depende das condições para se manter em pé. Quarto, confirmando a sua aliança. Esse é o mecanismo completo. A provisão de Deus não é recompensa para desempenho religioso. É a confirmação de um pacto, de um contrato que Deus assinou com o próprio sangue do Filho e que Ele não rompe porque o caráter dele não permite que ele rompa. Isso muda completamente a conversa sobre tormento interior. O tormento diz: a sua sobrevivência depende da sua velocidade, do seu controle, da sua capacidade de antecipar o desastre antes que ele chegue. Se você parar de monitorar, tudo vai desmoronar. A aliança diz: o poder para construir, para suportar, para trabalhar, para perseverar e para carregar responsabilidade frutífera não começa em você. Nunca começou. Sempre começou nele. Você nunca foi chamado a ser a fonte. Foi chamado a ser canal. E essa distinção muda tudo. Canal não fica em pânico com o que vai passar por ele. Canal permanece conectado à fonte. E quando a conexão está intacta, o fluxo acontece sem que o canal precise fabricar a água. Mas quando você se coloca no lugar da fonte, o problema é devastador. Porque você não tem capacidade infinita. Você drena, você esgota, você entra em colapso. E o colapso tem vários nomes clínicos: burnout, depressão, ansiedade crônica, vazio interior no centro de uma vida que do lado de fora ainda parece funcionar. A aliança também opera numa lógica de tempo que a mente em tormento precisa aprender a habitar. Deus não está atrasado, nunca esteve. O que você chama de atraso é a diferença entre o tempo do medo e o tempo da fé. O tempo do medo é sempre urgente. O tempo da fé é sempre preciso, e quando o tormento governa, você fica operando no tempo do medo, correndo para alcançar aquilo que o tempo de Deus já garantiu. Lembre-se do Senhor, seu Deus, não como exercício religioso de segunda-feira de manhã, como reposicionamento estrutural da alma, como a decisão de colocar de volta no centro da confiança real o Deus que nunca deveria ter saído. Eu preciso te apresentar 3 homens, não como figuras de flanelógrafo, não como ícones de fé sem textura humana, como pessoas reais que sentiram pressão real, que viveram em condições que qualquer análise objetiva classificaria como abandono de Deus, e que descobriram, cada um à sua maneira, que a aliança não se rompe quando a vida a aperta. O primeiro é Abraão.
Ele tinha 80 anos quando Deus fez a promessa. Um filho, uma nação, uma herança maior do que qualquer homem poderia imaginar. A palavra era clara, explícita, sem ambiguidade, e passou 1 ano, 5, 10, 15, 20, 25 anos. A barriga de Sara continuava vazia. Eu quero que você pare um segundo e sinta o peso disso. Não como dado bíblico que você já ouviu, como realidade humana que aconteceu de verdade. 25 anos esperando por algo que Deus prometeu. 25 ciclos de esperança no começo do ano e silêncio no fim. 25 vezes Sara olhando para o próprio corpo e o corpo não respondendo. 25 anos de conversas que talvez nunca tivessem acontecido em voz alta, mas que gritavam por dentro. Ele esqueceu? A promessa expirou? Eu entendi errado? Você acha que Abraão não sentiu isso? Que a pressão daqueles 25 anos não pesou? Que a voz do colapso não bateu à porta em alguma madrugada daquela espera longa? A diferença não foi a ausência de pressão. Foi a decisão de não vender a promessa pela lógica do momento. E quando o tempo de Deus chegou, Sara engravidou com 90 anos. Não porque a situação ficou biologicamente mais favorável, não porque as condições melhoraram, mas porque Deus é fiel à aliança que firmou, independentemente de quanto tempo a espera precisa durar. Quando a pressão disser que você esperou tempo demais e que nada vai mudar, lembra de Abraão. O segundo é José, 17 anos. Um sonho legítimo, dado por Deus, que mostrava um destino de governo e propósito. Não havia dúvida sobre a origem daquele sonho. E o que veio depois? Traição da própria família, venda como escravo, servidão em terra estrangeira, acusação falsa, prisão. E o detalhe mais cruel, o oficial que ele ajudou dentro da prisão, que prometeu mencionar o seu nome ao faraó, se esqueceu completamente de José por 2 anos inteiros. 2 anos de esquecimento, depois de anos já na prisão. Imagine a noite em que José percebeu que o único fio de esperança humana que tinha se rompeu, que o oficial havia se esquecido. Imagine o peso daquele silêncio específico. Todo dado disponível dizia que o sonho havia morrido, que a promessa havia expirado sem aviso, que Deus havia virado a página enquanto José ainda estava esperando na mesma. Mas a aliança não havia sido rompida. E quando a hora de Deus chegou, não foi gradual, não foi aos poucos. Foi em 24 horas que o homem no fundo da prisão assumiu o segundo posto de governo do Egito inteiro, sem campanha, sem estratégia política, sem jeitinho humano. Porque o que Deus planta, o inferno não consegue arrancar. Pode comprimir por anos, pode fazer parecer morto, mas cancelar não consegue. Tem alguém assistindo esse vídeo agora que está na prisão de José. Você está esperando há tempo demais. A promessa parece expirada. As evidências todas apontam para abandono. Mas eu preciso que você ouça isso com clareza total. Você não está no fim da história. Você está no capítulo da prisão. E o capítulo da prisão sempre antecede o capítulo do palácio. O terceiro é Davi, ungido rei enquanto ainda era adolescente. O próprio Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele diante de toda a família. A promessa era inequívoca. Era ele. E depois disso, anos dormindo em cavernas, fugindo do rei que havia servido com lealdade total, gerenciando traição de pessoas próximas, com o trono prometido parecendo, a cada dia que passava, mais impossível e mais distante. Mas nas cavernas, Davi fez algo que poucas pessoas conseguem fazer quando estão no meio da pressão. Ele adorou, não porque estava bem, não porque as condições eram favoráveis, mas porque havia aprendido que a adoração dentro da caverna tem um peso espiritual que a adoração dentro do palácio não consegue produzir. Porque a adoração na caverna não depende das condições externas. Ela nasce de uma decisão do Espírito que diz: eu sei em quem confiei. Só isso é suficiente para o meu coração não desabar.
Abraão não vendeu a promessa. José não abandonou o caráter. Davi não parou de adorar. O que justifica você parar agora? Diagnóstico sem tratamento é crueldade disfarçada de cuidado. Então, eu não vou te deixar com verdade sem te mostrar como ela aterra no chão da sua vida real. No dia a dia, com o boleto, com o celular que vibra, com a mente que não desliga, com o quarto escuro e as perguntas em volume alto. O primeiro movimento não é emocional, é cirúrgico. Você precisa dar nome ao pensamento específico que está governando a sua vida interior. Não ao sentimento vago de pressão, não ao clima geral de tensão, a frase real, a voz concreta que retorna com mais frequência do que qualquer outra dentro de você. A agonia silenciosa cresce na neblina, se fortalece dentro da vagueza e perde poder quando exposta à luz. Então traga para a luz. Qual é a sua frase? Talvez seja que algo ruim está prestes a acontecer mesmo quando nada de errado está acontecendo ainda. Talvez seja que você não vai ter o suficiente, que vai faltar exatamente no momento em que você mais precisar. Talvez seja que Deus vai agir tarde demais, que a janela vai fechar antes da resposta chegar. Talvez seja que você vai perder o que construiu, que tudo que é bom tem prazo de validade curto demais. Identifica a frase. Porque um pensamento nomeado já perdeu metade do poder que tinha sobre você. O segundo movimento é expor a mentira escondida dentro da frase. Todo pensamento que produz tormento interior tem uma crença falsa no núcleo. Nunca aparece nua. Chega sempre vestida de prudência, de sabedoria, de cuidado responsável. Mas por baixo da roupa respeitável existe uma das 3 mentiras mais antigas que o medo usa. A primeira, tudo depende de mim. Mas você é canal, não fonte. O Deus da aliança não distribuiu entre os seres humanos a tarefa de sustentar a existência. Essa não é a sua função. A segunda, se eu não controlar o resultado, vou perder tudo. Mas controle é a ilusão que o medo vende como segurança. Você nunca controlou o que realmente importa, e o que realmente importa está nas mãos de Deus, desde antes de você existir. A terceira, a paz só pode chegar depois que o problema for resolvido. Mas Paulo estava preso quando declarou paz que excede o entendimento. Davi estava na caverna quando dormiu em segurança. A paz não espera as condições. Ela é o fruto de confiar no Deus que está acima das condições. Fale essas mentiras em voz alta. Exponha cada uma pelo nome. Depois, responda com a verdade. Também em voz alta, com o espírito comprometido com cada sílaba. Eu não sou a fonte. Eu não preciso controlar o que está nas mãos de Deus. E a paz que eu busco não é a recompensa pelo controle perfeito. É o fruto de confiar no perfeito. O terceiro movimento é separar o pensamento da sua identidade. Esse é o mais decisivo. Um pensamento pode visitar sem se tornar o seu nome. O medo pode falar sem se tornar o seu senhor. O padrão pode existir sem se tornar a sua biografia. Mas enquanto você se identificar com os seus pensamentos em tormento, você para de resistir a eles e começa a habitá-los. Diga isso agora em voz alta, onde você estiver. Esse pensamento está presente, mas ele não é eu. Esse medo está gritando, mas ele não me governa. Essa pressão é real, mas ela não possui a minha mente. E o quarto movimento é construir um altar de memória. A Escritura é insistente nesse único comando ao longo de toda a história de Israel. Lembre-se, porque o maior inimigo da fé não é a dúvida intelectual, é o esquecimento prático, é acordar de manhã sem se lembrar do que Deus já fez. Agora mesmo identifica 3 momentos em que Deus foi fiel quando você não via saída. 3 vezes em que o impossível aconteceu. 3 vezes em que você chegou ao seu limite e Ele estava esperando exatamente ali. Esses momentos são o seu altar.
E quando a voz do colapso vier de madrugada, tentando reescrever a narrativa da sua vida, você volta ao altar. Você olha para o que Deus fez e você se lembra de quem Ele é. O Deus que foi fiel ontem não acordou como outro Deus hoje. Chegou o momento mais importante desse vídeo. Não o mais emocionante. O mais importante. Porque tudo que eu disse até aqui pode te ajudar a manejar melhor o tormento interior. Pode te dar ferramentas para resistir melhor. Pode aliviar. Mas o que eu vou dizer agora não é sobre manejar. É sobre transformar a estrutura de quem você acredita ser. E essa é a diferença entre gerenciar um problema e ser libertado da identidade que o problema construiu dentro de você. Porque o tormento interior fez algo muito mais perverso do que deixar a sua mente agitada. Ao longo do tempo, ele construiu uma identidade falsa. Uma biografia que começa com o medo e termina com a limitação. Um eu que é definido pela pressão que sente, pelo padrão que carrega, pela história que repete. E você começa a dizer, eu sou ansioso, eu sempre fui assim. A minha mente sempre vai funcionar desse jeito. A paz talvez funcione para outros, mas não para alguém com a minha história e o meu passado. Sem perceber, você transformou uma batalha num destino. O reino não aceita esse veredito. A Escritura tem um nome para o que Cristo fez quando você entrou nele. Não uma versão melhorada do que você era. Não um conserto, uma criação nova. Uma nova arquitetura interior. Uma nova lei operante dentro de você que não responde às mesmas pressões do mesmo jeito, porque não está sujeita ao mesmo governo. 2 Coríntios 5,17 não é metáfora poética. É uma declaração ontológica sobre a sua essência mais real. Você é, na sua estrutura mais fundamental, uma criação nova. E criação nova não tem como herança primária o tormento. Tem como herança primária a paz, não como conquista religiosa, como direito de filho. E aqui eu preciso te apresentar a sua identidade real, com um nome que talvez você nunca tenha ouvido aplicado a si mesmo dessa forma. Você não é devedor do medo. Você é mordomo do reino. Não escravo do sistema, não refém da circunstância, não prisioneiro da própria mente, mas administrador qualificado dos recursos do rei. Alguém que trabalha, que planeja, que age, que persevera, mas que em nenhum momento confunde a sua função de administrador com a função exclusiva do rei de ser a fonte de tudo. Mordomo do reino não acorda em pânico porque o estoque baixou. Ele acorda sabendo que o rei tem provisão para o que for necessário. Mordomo do reino não entra em colapso quando o plano A não funciona, porque sabe que o rei enxerga caminhos que o mordomo não alcança do ponto onde está. E eu preciso separar com clareza a diferença entre essa identidade e a da parte 4. Na parte 4, eu falei sobre o que acontece com as suas circunstâncias quando Deus define a realidade. As circunstâncias deixam de ser soberanas. Aqui eu estou falando sobre o que acontece com você, com quem você é, com a posição que você ocupa no reino. Não apenas o que você enfrenta, mas quem você é enquanto enfrenta. Tem alguém assistindo esse vídeo agora que está carregando o nome errado há tempo demais. Você tem se chamado de ansioso, de fraco, de alguém que não aguenta, de alguém que nunca vai conseguir sair desse ciclo. Você tem deixado o tormento interior assinar os seus documentos de identidade. Hoje isso muda. O rei tem um nome para você que não é nenhum desses. E esse nome foi comprado não com esforço religioso, não com desempenho espiritual, não com conquista pessoal. Foi comprado com o sangue do filho, filho, herdeiro, administrador qualificado do que pertence ao eterno. E filho do rei não vive como órfão. Órfão procura segurança porque não tem pai. Filho descansa porque conhece o pai. Órfão acumula porque tem medo de faltar.
Filho compartilha porque sabe que o pai tem mais do que suficiente. Órfão vive em alerta constante porque está sozinho no mundo. Filho vive em paz porque sabe que o pai nunca dorme. Da mentalidade de órfão para a postura de filho. Da identidade de ansioso para a autoridade de mordomo do reino. Da crença de que você é a fonte para a certeza de que você é canal do Deus que nunca secou. Essa transição não começa depois que a vida melhorar. Ela começa no momento em que você decide que o tormento interior não tem mais autoridade para assinar a sua identidade. Esse momento pode ser agora. Eu vou terminar esse vídeo de uma forma que talvez você não esteja esperando. Não com encorajamento suave, não com promessa fácil, não com aquele fechamento gentil que te deixa confortável sem te transformar. Com uma declaração de autoridade espiritual. Porque o que você precisa agora não é se sentir melhor por alguns minutos. É mudar o governo da sua vida interior de forma permanente. Levanta a sua voz onde você estiver. No carro, no fone, no quarto, no trabalho. E repete isso com cada fibra do espírito comprometida com cada palavra. O tormento interior não é o meu destino. O medo não é o meu governante. A pressão não é a minha identidade. O boleto não define o meu futuro. O score baixo não define o meu valor. O diagnóstico não assina a minha sentença. O silêncio que estou sentindo não é abandono. É espaço para eu crescer em fé. Eu sou filho do Deus vivo. E filho do Deus vivo não vive como órfão. A partir de hoje eu recuso a mentira de que tudo depende de mim. Eu recuso a ilusão de que o controle é a única coisa entre mim e o colapso. Eu me lembro do Senhor, meu Deus. E eu sei que é Ele quem dá a capacidade, a força, o coate que as minhas mãos nunca poderiam fabricar. O peso é real, mas não é final. A noite é longa, mas não está vazia. Deus não saiu do lugar onde a minha mente tem lutado para sobreviver. Ele está aqui, Ele está vendo, Ele está sustentando, e a partir de hoje, nenhuma circunstância tem autoridade para ocupar o trono da minha vida interior. Esse trono pertence ao Senhor. E quando o Senhor ocupa o trono, a paz não espera as condições perfeitas para entrar. Ela entra agora, porque o Rei já está aqui. Deus não soltou nenhuma parte da sua história. Se essa declaração é sua, escreve paz nos comentários agora mesmo. E compartilha esse vídeo com alguém que está carregando esse peso em silêncio. Porque a pessoa que mais precisa ouvir isso, talvez não saiba que esse vídeo existe. Amém.